Manas, sejam bem-vindas ao Legado Delas Cast, onde destacamos a vida e o legado de mulheres extraordinárias que estão fazendo história e a diferença no mundo. E hoje eu estou aqui, mais uma vez, com duas mulheres extraordinárias que dominam conteúdo incrível, falando aqui de feminilidade. Pois é, esse é o tema do nosso podcast, o poder da essência feminina na vida e nos negócios. Mas antes de eu receber minhas convidadas especiais, eu quero falar um pouquinho do nosso patrocinador oficial, a empresa Editora Legado, que tem patrocinado aqui esse podcast para incentivar você a crescer, evoluir e fazer a diferença no mundo através da sua história. Lembrando que estamos com uma nova série, Fortes e Inspiradoras, e você é a nossa convidada para preencher o formulário, fazer a sua aplicação para contar a sua história. Nós queremos conhecer a sua história para possivelmente fazermos uma parceria para que essa história chegue na vida de muitas pessoas. Então, clica no link abaixo, preenche o formulário e vem com a gente fazer a diferença no mundo. Agora eu vou conversar com elas, minhas convidadas. Primeiro, deixa eu receber aqui Kênia Machado, que é consteladora sistêmica e mentora de mulheres. Seja bem-vinda, Kênia. Muito obrigada. Aline Turlão, também nossa convidada, estimulada a empreender desde cedo pela mãe, abriu seu primeiro negócio físico aos 18 anos em São Paulo, foi ministrante do Poder da Ação, mentora e palestrante de mulheres e também fundou a marca de semijoias Aline Moderne. Acredita que o sucesso e o desenvolvimento humano começam no lar e no ambiente familiar. Seja bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui com você. Muito bom. E com a Kênia também, quero ressaltar isso, eu queria aproveitar, porque assim, Kênia, eu já te admirava, mas depois da sua paralisia facial, eu vejo que você continua o seu trabalho com uma maestria tão linda, né? Muito obrigada. Tão exuberante, cheia de cores, eu viu? Já vou chorar, não fala muito. Não, eu precisava falar Continuando isso, tá? Continuando ser feminina e fazendo a diferença, sim, né? Obrigada. Muito bom. Falando de feminilidade, essa palavra tem sido muito mal compreendida nos tempos de hoje, né? Eu queria que vocês trouxessem para nós o que é feminilidade. Feminilidade nada mais é do que viver na essência daquilo que Deus pediu para que nós fôssemos. Porque se Deus quiséssemos que nós fôssemos iguais aos homens, nós seríamos homens e não mulheres e homens. Então, viver na feminilidade é viver na essência daquilo que nós fomos chamadas para ser. Então, para mim, nada mais justo do que isso. Então, quando a gente compara a feminilidade, é como se esse feminino fosse uma semente que Deus entregou para nós. E dá para a gente comparar isso, por exemplo, com a gestação. A mulher, ela recebe e ela entrega algo para o mundo ainda mais bonito do que quando ela recebeu. Então, por exemplo, quando a mulher ela recebe o espermatozoide do homem, ela entrega um filho para o mundo. Então, essa é a essência do feminino e é assim que eu gosto de chamar a feminilidade. Uau, muito bom. Quer se complementar? Depois dessa, gente... Muito bom, ela veio preparada, lindo, né? Mas assim, eu acredito muito que realmente a feminilidade, ela vem primeiro que assim, de uma natureza que Deus criou, né? Nos trouxe homem e mulher para nos complementar, a mulher com seu feminino e o homem com seu masculino. Mas eu sei que tem muita coisa pra gente desenrolar aqui ainda também, né? Pra gente aprofundar. Tem algo que é lindo, que só a mulher tem, que é essa sensibilidade, esse ser feminina, né, gente? É incrível. É o magnetismo da mulher, né? É essa atração que a gente causa quando a gente chega nos lugares e quando você está bem enraizada nesse feminino, quão é gostoso de permanecer perto. Eu gosto de falar que quando a gente está no ambiente, quando nós somos mulheres femininas, a gente chega e traz essa leveza, a docilidade, esse aconchego, a nutrição. Então, é muito nítido, por exemplo, quando você vai visitar uma casa e nessa casa ou no ambiente de trabalho que tem essa essência do feminino, porque traz esse aconchego. É a mulher que traz a cortina, é a mulher que traz a flor, é a mulher que traz esse registro dos pequenos momentos. Somos nós que construímos os álbuns de família. E como isso está se perdendo atualmente, né? E eu digo que eu mesma já me perdi, na verdade, do meu feminino, né? Porque teve uma época que eu não tinha prazer nenhum de cuidar da casa. Se eu ganhasse uma plantinha, uma florzinha, a florzinha morria.
porque eu não cuidava. E hoje eu já tenho prazer de ir buscar uma flor, de colocar no vaso, de cuidar, de ver se tá murchinha. Hoje é um prazer pra mim, eu vou no mercado, eu lembro que uma vez eu comentei que você postou uma flor, né? Geralmente eu vou no Bistec, eu compro uma flor e eu coloco em casa e eu cultivo aquilo. E sabe que a ficha que me caiu é que quando eu estava numa força mais masculina, digamos assim, tão focada em realizar, é que eu deixava essas plantas realmente morrerem, né? E hoje não, como eu me permito a viver uma energia mais feminina, uma força mais, não sei se é força, né, que se fala, eu tô falando da forma que eu entendo, né, do pouco que eu conheci a respeito, mas assim, eu percebo quando a gente tá mais fluida, a gente dá atenção para certos detalhes que vêm do feminino, que é a gente que consegue trazer, como uma mesa posta, né, uma mesa posta inclusive com uma florzinha também, né, com detalhes que é o feminino que faz. Eu acho engraçado porque de manhã, às vezes meu marido acorda antes de mim, ele põe a mesa, ele põe daquele jeito, né? Agora, quando eu coloco a mesa, é uma mesa completamente diferente. É o toque feminino, é especial, é único, é da mulher, né? A mulher tem o poder de deixar uma marca por onde ela passa, né? Se ela for sábia, se ela né, usar essa sabedoria que Deus nos deu pra realmente deixar uma marca positiva na vida das pessoas, ela vai fazer diferença. Agora a gente pode deixar uma marca negativa também. Então, cuidado com as marcas que você tem deixado na vida das pessoas, né? Principalmente no ambiente familiar. As nossas palavras têm poder, as nossas atitudes têm poder. Por quê? Porque tem pessoas que estão ali observando, que estão ali repetindo os comportamentos e com certeza isso vai fazer diferença lá na frente de forma positiva ou negativa. Então, se a gente traz essa consciência por entender o valioso papel que nos deu, muitas mulheres estão negligenciando isso. Estão, eu não quero ser mãe, eu não quero cuidar da minha casa, eu não quero cuidar do meu marido. Por quê? Porque eu quero ter um negócio. Da onde que você tem que deixar o lar para ter um negócio? Você pode fazer o que você quiser. Mas às vezes a gente troca as prioridades, né? Então a gente tem que voltar a essa essência. A gente quer viver só o extraordinário e a gente esquece do ordinário. Muitas é uma frase vezes que eu gosto bastante. Mas o ordinário é que constrói o extraordinário. É o que dá fundamento para aquilo, né? É o que vai construir memórias, né? Tipo, tudo isso que a gente vai fazendo dia após dia que parece ser muito simples, muito básico e para muitas pessoas sem valor. Mas isso vai construir memórias que vão forjar a vida de pessoas. E que essas pessoas podem ser pessoas que vão impactar muitas outras pessoas. Com certeza. Então, olha o valor do papel da mulher. E eu gosto de falar muito isso, que o poder da mulher, porque se fala muito essa palavra, que também foi deturpada, né? A mulher poderosa pra mim é aquela que vive a sua essência, porque existe um poder na nossa essência. Deus nos deu esse presente tão lindo e às vezes a gente tipo assim, não Deus, eu não quero isso, mas por que não? Se eu te dei, tu pode usar isso nos negócios, na família, com as amigas, enfim, a gente tem que ter sabedoria pra saber usar o presente que Deus nos deu e não negligenciar e deixar de lado. Mas eu queria deixar uma pergunta aqui pra vocês, né? A opinião de vocês, na verdade, trazer clareza sobre esse tema, porque tem muitas mulheres que têm muita dúvida em relação a isso. Sobre a diferença da feminilidade e o feminismo. Qual que é a diferença? É a mesma coisa ou não? Eu acredito que não, né? Não é a mesma coisa. O que eu falei anteriormente sobre o que é feminilidade é diferente do feminismo, porque o feminismo é uma ideologia. E quando a gente fala de ideologia, significa a gente dizer que tem algo que é contra alguma coisa. Por exemplo, quando eu falo de feminilidade, eu falo de usar aquilo que nós temos de melhor, os nossos talentos, que isso vem desde a nossa criação. Então, nós temos essa essência mais cuidadosa, mais generosa, mais acolhedora, mais nutritiva, porque isso vem da nossa essência de mulher. Quando a gente fala do feminismo, a gente junta mulheres que têm uma dor em comum e essa dor em comum ela se junta para ser contra alguma coisa. Contra o quê, por exemplo? Contra os homens, contra o patriarcado, contra uma sociedade machista. Só que não é o feminismo que vai combater aquilo que existe de mal no mundo. É justamente o contrário.
quando as pessoas ocupam esse lugar, por exemplo, quando o homem ocupa o lugar de homem e a mulher ocupa o seu lugar de mulher, essa simbiose acontece, ou seja, quando cada um está no seu papel, não existe esse momento de ser contra alguma coisa, porque é uma dança. E isso funciona de uma forma harmoniosa, diferente do feminismo, que junta muitas vezes mulheres que não tiveram um pai presente, que tiveram relacionamentos muito machucados. Então, quando a gente olha para a história das mulheres que fundaram o feminismo, são histórias tristes, são histórias de mulheres que não tiveram uma história de vida feliz, foram mulheres que foram muito machucadas. Então é muito mais fácil você encontrar aliados para juntar isso e na dor, do que propriamente tu juntar mulheres para uma acolher a outra e ambas crescerem juntos. Então, existe, claro, né, todo um... Isso é uma forma de uma linguagem simples para eu conseguir explicar, mas existe todo um estudo por trás disso, né, que eu acho que não vem ao caso trazer todo esse discurso aqui. Eu acho que esse exemplo já fica bem claro quais que são as diferenças entre o feminismo e a feminilidade. E uma coisa é fato, né? Muitas mulheres, acredito que a maioria das mulheres passaram por muitas experiências negativas e dolorosas na sua infância. Só que a gente tem que escolher a maneira que a gente vai reagir à dor. A gente pode pegar aquela dor e se tornar uma mulher amargurada, cheia de ódio, que vai lutar contra as pessoas, vai ferir as pessoas. Então, eu fui muito machucada, eu fui muito rejeitada, então eu quero ferir muito, eu quero rejeitar muito, eu quero levantar uma bandeira que não é minha, que não é da minha essência. Mas eu também posso ter outra escolha. Eu posso pegar essas feridas, buscar a cura, buscar apoio em outras mulheres e usar isso, usar a minha história, as minhas feridas, a minha dor para curar outras mulheres. E aí a pergunta que fica para nós é qual que a gente vai escolher? A maioria de nós fomos machucadas em alguma área, em alguma situação. Mas como que eu vou olhar para essa dor? Porque é uma decisão, né, de eu olhar pro que me aconteceu de bom, porque a gente teve as experiências negativas, ruins, mas também tivemos as boas. E aí, o que eu vou fazer com isso? Porque não é o que me acontece, mas é o que eu faço com aquilo que me acontece. E uma coisa que eu gosto de falar muito, eu não sou definida pelas minhas circunstâncias. Você não é definida pelo que te disseram, ou por que te aconteceu. Mas você é definida pela essência, pela marca que Deus deixou em você. Só que, se eu não sei disso, se eu não entendo a minha essência, se eu não entendo a minha força, se eu não sei quem eu sou, eu vou agir como? Como as pessoas dizem pra mim que eu tenho que ser. Como é que vocês vejam isso? Porque a gente tem muito, hoje as redes sociais, né? Então tem muita comparação, muita gente falando muita coisa e muitas mulheres admirando outras mulheres, que não é errado, mas quando eu não sei quem eu sou, até onde isso pode me prejudicar, essa comparação, essa admiração exacerbada de outras pessoas, até onde isso pode deturpar a minha verdadeira identidade? Eu acho que assim falta bastante autoconhecimento, né? E muitas pessoas ainda não conseguiram se conectar com seus próprios valores. Exato. Né? Então, quem não conhece seus valores, se pauta em valores de outras pessoas. E a gente está vivendo uma fase que a gente abre o Instagram e a gente só vê a coisa boa que a outra pessoa postou, né? E a gente não vê, na verdade, os bastidores e acha que aquela pessoa vive uma vida perfeita, você se pauta naquele estilo de vida, porque não conhece seus valores. E hoje está muito essa moda do extraordinário, né? Nós que somos dessa área de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de negócios, existe o extraordinário, é maravilhoso, mas a pessoa tem que conhecer os seus valores para viver o extraordinário nos teus valores, é assim que eu penso. Né? Porque assim, por exemplo, no meu caso, eu sei que o meu principal valor é família. Então, para mim, eu posso ter um negócio, mas eu administro esse negócio como a ponta do iceberg, digamos assim. Né? Para mim, fundamento hoje, nessa fase, com um filho de 10 anos, no meu casamento, enfim, tem todo um histórico, uma bagagem de mudanças. Meu marido era atleta profissional. Então, assim, eu cheguei a morar e fazer mudanças de 3 em 3 meses, uma vida super agitada e querendo empreender. Então, assim, hoje eu entendo que meu marido, ele aposentou como jogador de futebol, foi
ano passado, não tem nenhum ano ainda. Então hoje eu entendo que eu preciso ter uma vida mais fluida. E se o meu principal valor é família, e sempre a gente viveu uma vida agitada, de repente agora é o momento que meu filho está numa pré-adolescência, de eu voltar até por conhecer, mesmo que eu tenha meus sonhos, meus objetivos, desacelerar para fluir nessa energia feminina, ser a força e a energia feminina que ele precisa agora. Porque, inclusive, nos dias de hoje, né, eu penso que um adolescente ou um pré-adolescente menino que já viveu várias mudanças, não criou raízes, se ele não tiver isso de alguma forma, né, ele pode receber ali, ele pode entrar, né, por algum vazio em alguma coisa. Eu acho que não é o fato de você também, agora eu vou ser mais mãe, mais presente, não é você estar ali cuidando, né, para o menino não fazer nada, né? Eu acho que o menino tem muito essa coisa do id, né? E diz que o pai que acho que dá, né, o id, enfim, né? A mãe é mais cautelosa, mais amorosa, mas a gente acaba sendo um modelo de mulher também inspirador para eles, né? Como referência, né? Exato. Eu vejo muito dessa forma. Então, assim, por conta de conhecer os meus valores, por isso que o autoconhecimento é maravilhoso. Por ter sido uma empreendedora desde cedo, né? Uma pessoa motivada a empreender desde cedo, com sonhos grandiosos. Se eu não tivesse conhecimento dos meus valores hoje, jamais eu ia tomar essa decisão. Seria algo que, né, pesa muito para você tomar uma decisão e entender, tá? E aí, tá lindo, tá acontecendo lá fora os negócios, mas e o restante, né? E a minha verdadeira essência? Como eu me sinto hoje mais feliz e mais fluida, né? Como que eu me sinto mais leve? Parece que quando a gente tá alinhado com os nossos valores, você tá encaixada, é aquilo, você tá posicionada. E daí você flui naturalmente. Eu acrescento, né? Eu trago essa realidade também que a Grazi trouxe essa parte da comparação com as redes sociais. Isso trouxe muito essa comparação. E não é que antes não existia, é que antes era muito mais difícil disso acontecer. Vamos trazer aqui um exemplo, né? Tinha um reinado lá não sei aonde, um castelo lá não sei aonde, tipo, não tinha como eu comparar o que eu tava fazendo no meu reinado com o que eu tava fazendo no outro reinado. Era impossível, porque tu tinha que passar dias cavalgando para ir para um reinado para o outro, né? Só que hoje, tu abre a tela do teu celular e tu consegue olhar o que a vizinha tá fazendo, o que o fulano tá fazendo, para onde que ele tá viajando. Então, eu acho que como a gente cria essa blindagem, né, do nosso feminino, como criar essa autoestima inabalável, como que a gente fica firme dentro da nossa essência, porque eu trago uma referência de autoestima que é diferente do que a gente vê, inclusive no Instagram, que é esse aceitar como eu sou, porque quando a gente se aceita como a gente não tem nenhum passo de melhora. Porque se eu me aceito hoje como eu sou, exatamente como eu sou, amanhã eu não posso ter o direito de ser cada dia melhor. Perfeito. Então, quando eu trago esse conceito de autoestima, é um conceito do quê? Eu estimo a mim pelo aquilo que eu faço. Então, por que hoje as mulheres estão cada vez mais com essa autoestima e vivendo na comparação? Porque a partir do momento que eu paro para olhar o Instagram e olhar o que a vida da outra pessoa está fazendo, eu entro na comparação, ou seja, eu paro a ação, eu paro aquilo que eu estou fazendo para olhar para a vida da outra pessoa. Só que quando eu tenho uma vida pautada na autoestima, o que eu faço? Eu olho para o que eu posso fazer com quem eu sou e com as ferramentas que eu tenho. Então, eu me olho no espelho e eu digo, isso não tá legal. O que eu posso fazer para melhorar isso? E não é algo grandioso, porque o algo grandioso nos para também porque não faz atingir a nossa meta. Então, entra naquilo que foi falado aqui, sobre eu olhar para minha vida, fazer pequenos movimentos no ordinário e não no extraordinário, porque chega de listinha de final de ano de, eu vou emagrecer 50 quilos, eu vou abrir a minha própria empresa, eu vou ser muito milionária esse ano. Não, é coisa simples, é o que eu consigo fazer amanhã para ser uma mulher melhor. O que eu consigo fazer quando eu dormir, quando eu acordar, o que é? Eu vou acordar um pouco mais cedo, vou servir o café para minha família, eu vou passar um batom, eu vou cuidar do meu cabelo, o que eu posso fazer hoje para ser uma mulher melhor? Então, quando eu olho para isso, eu consigo ter metas
pequenas, e isso faz com que eu me baseie naquilo que eu posso. Então, isso vai me dando confiança de quem verdade. eu sou. Então, eu E vai gerando um acordo, senso de merecimento, né? isso, eu acordo e consigo fazer um pouquinho hoje, eu consigo fazer um pouquinho amanhã. E depois isso vai me engrandecendo internamente. Então, eu vou criando essa confiança de quem eu sou e vou chegando mais perto dessa essência de ser feminina. E aí, simplesmente, eu paro de me comparar. Eu crio raízes naquilo de quem eu sou de verdade. E aí, essa comparação para. Eu me baseio naquilo que são os meus talentos, os meus valores, e aí sim eu consigo entregar quem eu sou para o mundo. Exato, é. Quando a gente tá se comparando, é que nem tu falou, né? Eu tô perdendo a oportunidade de olhar pra mim. Porque, tipo, hoje nesse mundo doido que a gente tá vivendo, nessa correria, né? Ou eu tô olhando pra outra, ou eu tô pensando em como fazer mais, como fazer mais, como fazer mais. E aí, quando que eu paro e olho pra mim, como que eu posso ser melhor? Uhum. O que que eu posso fazer pra dar um passinho a mais? Não é fazer o extraordinário, mas o que eu posso fazer pra que eu cresça um pouco, Uhum. pra que realmente eu eleve quem eu sou como mulher, Uhum. né? Porque, tipo, isso é pouco falado. Uhum. Isso não é mais uma preocupação pra mulher, Uhum. né? Antigamente tinha muito essa questão de competir por marido, por causa que, era quem estava melhor, né? Que tinha um marido melhor. Antigamente eu não vivia essa época, graças a Deus. Mas a gente ouvia falar, né? E hoje já não, então a mulher perdeu esse, né? Ah, não preciso mais me cuidar tanto, já casei, já tá bom. Tem um monte de gente que fala isso, já casei, já não preciso mais me cuidar. Mas até onde isso, né? Eu não preciso ter, porque assim, a gente tem uma linha tênue em tudo. A gente pode, né? Vocês podem me afirmar isso. Porque existe um momento em que, se eu passar dessa linha tênue e eu ficar com uma preocupação exacerbada de ser mais linda, de ser mais bela, de ser isso, ser aquilo, Uhum. talvez eu perca a minha essência também. Também. E é onde a gente tem que tomar esse cuidado, né? Essa é uma pergunta a gente refletir. Será que eu tô no equilíbrio? E quando a gente fala em equilíbrio, não é um equilíbrio total, porque isso eu acho que não acontece 100%. Mas será que eu tô conseguindo, pelo menos, manter, né? Sem fugir da linha tênue e ser melhor na minha essência? E onde a gente tem que se preocupar, na visão de vocês? O que a gente tem que, tipo, fazer pra se policiar, pra não ultrapassar essa linha tênue? Nem deixar de lado o feminino e nem... Como que eu vou dizer a palavra pra não errar aqui, mas... E nem, tipo assim, ter algo exacerbado na minha vida que vá influenciar negativamente na minha família. Uhum. Eu vejo como a pessoa conseguir se enxergar como realmente ela buscar se enxergar, né? Não ter uma distorção de autoimagem e melhorar aquilo que ela já é. Né? Então, eu não sou contra procedimentos, mas procedimentos que você vê a pessoa de um jeito hoje, amanhã ela tá completamente diferente, né? Mas também tem o lado de que a pessoa talvez seja muito infeliz com aquilo, e aquilo realmente não represente a essência dela. Então, tem muitas coisas, né, para se falar, eu acho que a respeito. Então, eu acho que no final de tudo, a gente volta para a essência. E eu acho que quando a gente está na essência, a gente consegue ter o poder de celebrar a nós mesmas, né, a nossa identidade, e celebrar as outras mulheres também. Porque uma mulher com uma identidade quebrada, com uma essência que não está, na verdade, ali na essência, é onde ela olha para outra, ela não consegue aplaudir o sucesso da outra, ela não consegue elogiar a outra, ela não consegue se conectar e estar onde ela deve estar. Porque daí ela vai olhar para outra como uma competitividade, né? Eu acredito, assim, né? Não sei se a Kênia concorda também. Eu concordo, e para mim o que diferencia são ações baseadas no concreto. Por exemplo, eu não olho para o externo e eu vejo o que está na moda que eu também quero ser igual. Por exemplo, preenchimento labial agora é a moda. Então eu também quero preenchimento labial porque está na moda. Agora não, é uma coisa que eu sempre me incomodei, os meus lábios sempre foram finos, eu sempre tive um sonho de melhorar isso na minha estética. Eu acho que se eu fizer um preenchimento labial, meu rosto vai ficar mais harmônico, vai combinar. Eu quero transferir esse tipo de mensagem para as pessoas ao qual eu tô conversando, seja profissionalmente, seja no meu lar. Então é aquilo que eu quero comunicar através de quem eu sou. Então eu acho que essa linha tênue está entre eu olhar para mim, o que realmente me incomoda em mim,
que é aquilo que eu falei, de eu me olhar no espelho e eu ver o que que eu posso ser melhor amanhã, e não somente de atitudes externas, de atitudes internas também. Amanhã eu quero ser uma mulher mais bondosa. Perfeito. Então, quais são as ações que eu quero fazer para amanhã eu ser uma mulher mais bondosa? Então, são ações que não necessariamente é só estética, mas também, né? Então, eu acho que é esse olhar voltado para si, não voltado para o externo, que me baseia no concreto, naquilo que eu sou, e que vão me trazer movimentos para eu me melhorar, e não baseado naquilo que está na moda, dentro de um padrão que se é vendido. Porque diferente do que se vende de estética para melhorar mulheres e melhorar a autoestima de mulheres, outra coisa bem diferente é o padrão que é vendido como algo que é padrão, o que que é, né? É algo que é criado por um grupo de pessoas que é difícil de ser alcançado. Então, o que que é difícil de ser alcançado? Uma barriga de tanquinho. Então vamos inventar uma lipo X, HD, Y lá, para deixar a barriga da mulherada de tanquinho. Então essa é a moda do momento, a lipo HD. Então essa é a moda que todo mundo, que as blogueiras estão fazendo. Mas será que eu preciso? Sim. Será que isso faz parte da minha essência? Será que isso combina comigo, com o meu estereótipo, com aquilo que eu quero? Para que eu quero uma barriga lipo HD? Então, são questionamentos que eu faço vinculado em mim, e não com o que se está sendo vendido no exterior. Então, essa, para mim, é a grande diferença entre essa linha tênue, assim, de... Mais uma vez, olhar pra si, né? Porque é muito fácil, tipo, tantas informações, existem tantos ruídos. E é muito fácil a gente se perder nesses ruídos, né? A gente tem que estar... De vez em quando a gente se perde. Tipo, opa, volta. Deixa eu me questionar aqui se é isso Deixa eu ver mesmo. se isso faz sentido pra mim. Se faz sentido pra mim. Se é o momento, às vezes até faz sentido. Mas talvez não é o momento. Sim. E tudo bem. E como ela falou assim, né, no fato dos lábios, é um desejo que estava dentro de você? Ou é algo que alguém foi lá e falou, tá na moda, é bonito, né? Todo mundo tá fazendo, né? Há uns dias atrás eu vi uma profissional que trabalha com harmonização facial, e o vídeo dela, aqueles vídeos, né, tipo assim, 5 padrões que a mulher bonita tem que ter. Daí tinha, porque o queixo tem que ser assim, porque a bochecha tem que ser assim, porque a medida da testa aqui é assim. Então, quando eu vi aquele vídeo, gente, eu me assustei. Porque daí vem uma mulher fraturada emocionalmente, uma mulher com a identidade quebrada, assiste um vídeo daquele, tem dinheiro no bolso e começa a mexer e nunca vai estar feliz. Porque o X da questão vai estar dentro dela. É o vazio, porque é aquilo que é né? baseado no externo, né? E aqui eu trago outra questão que é muito importante, porque o que muito acontece? Quando essas mulheres, elas não conseguem alcançar esse padrão, ou tipo assim, essas pequenas ações diárias para se transformar numa mulher melhor. Tem dia que eu não vou conseguir, tem dia que eu não vou conseguir acordar cedo e eu vou dormir até mais tarde, meu filho acordou à noite. Então, o que faz com que eu não caia nessa culpa de, meu Deus, eu não consegui, que eu sou uma mulher péssima, sou uma mãe ruim, sou isso, sou aquilo. Então, eu acho que isso também é importante de trazer, porque quando a gente não consegue fazer essas realizações no concreto, a gente tende a cair na culpa. Só que daí, quando a gente olha para isso e a gente vê que essa autoestima não é só pautada em quem nós somos nas nossas realizações terrenas, a gente sabe que lá em cima tem alguém olhando por nós. Amém. Então, quando a gente olha para essa autoestima baseada em Deus, que existe um Deus que olha por nós e que vai amar a nós, independente se nós sermos bocudas, olhudas, narigudas. É verdade. Então, a gente consegue saber que existe alguém que nos ama acima de tudo. Então, isso também nos pauta nessa autoestima inabalável e faz com que nós exerçamos essa nossa essência em qualquer lugar onde nós estivermos. Importante sobre essa questão da mulher, ela estar machucada e ela buscar recursos externos pra, na verdade, não curar, mas é um paliativo, né? Pra ter um prazer momentâneo. Sim. Que vai, de repente eu me sinto melhor. Aí tá, olha no espelho, legal. Qual é o próximo procedimento? Ou às vezes não é nem procedimento, é qual a próxima blusa que eu vou comprar? Qual a próxima Louis Vuitton que eu vou comprar? E aí não é o para quê, né? Aí a gente volta de novo para esse olhar externo
pautado naquilo que vem de fora para eu me melhorar por dentro. E não é assim que funciona, Não, né? E tem muitas Começa- mulheres assim. Quando a Por gente isso que esse aponta- trabalho é fundamental, né? Quando a Exato. gente aponta o dedo, né? E eu falo, eu quero esse. Lembra que a gente aponta um dedo para fora e 3 para dentro, né? Isso aqui, ó, o que que eu quero para mim, né? Não é esse, é eu. É daqui para fora. É o que que eu quero trazer de construção para mim. O que que eu, Kênia, vai me trazer que vai fazer com que eu me sinta melhor amanhã? O que que vai ser bom de eu mudar no meu comportamento hoje que vai me trazer, vai me fazer amanhã ser uma mulher melhor. Então é isso que eu acho que nós estamos precisando cada vez mais, né? E não essa competição que existe no mercado de trabalho, dentro do lar, né? Seja em qualquer lugar que for. Então, quando cada um contribui com aquilo que tem, eu não preciso olhar para ti e dizer, ah, não, eu vou abrir uma editora, mas tenho a Grazi, tenho o fulano lá que eu vou estar de olho porque ela é minha concorrente. Não, a gente pode juntar e trocar figurinha e crescer junto, porque isso é o universo feminino, é a gente Uhum. juntar para fazer algo magnífico e Sim. não esse dispersar e enxergar as pessoas como concorrentes. Então, eu acho que precisa ter esse olhar, assim, eu acho principalmente no público feminino. Porque eu falo muito sobre muitas coisas, né, no meu Instagram, e eu toco em assuntos muito polêmicos. E eu nunca não, eu recebi uma vez uma crítica de um homem, e na verdade foi uma crítica não em relação à minha pessoa, foi em relação ao meu conteúdo, que ok, as pessoas podem discordar daquilo que eu falo, né, tá tudo certo, ninguém precisa pensar igual, aliás, nós crescemos nas diferenças. Só que quando a gente recebe a crítica do mundo do feminino, a gente recebe críticas pessoais. Como é que tu pode falar isso? Porque tu é isso, tu é aquilo, entende? Então, assim, cadê essa união da mulher, sabe? Essa cooperação entre uma e outra, quando eu parar de olhar para outra pessoa e ter a maturidade de dizer, olha, disso daqui eu não concordo, o que que tu pensa sobre isso? Eu amo qualquer tipo de debate, eu adoro que as pessoas discordem de mim. Aliás, eu sempre falo isso, não acreditem naquilo que eu falo. Busquem suas próprias fontes, vamos buscar o conteúdo, vamos conversar sobre isso, sabe? Só que eu vejo essa crítica à pessoa, ao pessoal, tu é isso, tu é aquilo, sabe? Então, acho que falta isso, assim, em todas as áreas dentro do público feminino, porque sempre que eu recebo esse tipo de crítica, sempre é do público Do feminino. público feminino. Exato. E a gente tem que tomar cuidado com esses rótulos, né? Porque muito é trazido para nossa identidade. Então a gente muitas vezes tem que se posicionar contra alguns comportamentos, Sim. mas não ferir a identidade de outras mulheres, porque é algo, o que Deus nos deu, a nossa identidade, a nossa essência é algo tão lindo. Então talvez algumas estão num comportamento inadequado e às vezes a gente precisa de nós se posicionarmos para falar contra esse comportamento, mas sempre com amor, sempre olhando e se perguntando, como é que tá aquele coração que tá recebendo? Como é que essa pessoa tá recebendo isso? Porque às vezes aquela ferida tá tão profunda que eu não consigo imaginar. Então eu tenho que ter o mínimo de ideia do que eu estou falando, sabe? Porque há poder nas palavras. E quando eu lanço uma palavra que fere a identidade de outra pessoa e não vai corrigir um comportamento, eu tenho que cuidar, porque se essa pessoa ela não for uma pessoa que está preparada para receber isso, ela pode se ferir profundamente e isso pode causar um efeito colateral muito grande a ponto de essa mulher desistir de algo na vida. E por isso a gente tem que tomar cuidado. E o mesmo contrário, quando eu deixo de falar aquilo que eu acredito, aquilo que veio pra mim como propósito me posicionar, eu posso estar deixando de tocar o coração de mulheres que estão lá esperando pela minha palavra. Estão É esperando verdade. pelo meu posicionamento. Então, quando eu me calo, eu também tô falando algo. Eu tô dizendo assim, eu não me importo com essas mulheres que estão feridas. Eu não me importo com essas mulheres que tiveram histórias e não tem ninguém pra apoiá-las. Então, se calar também é uma mensagem. Então, até onde a gente tem que pegar e dizer assim, peraí, Deus me fez feminina, Deus me fez mulher, Deus me fez pra me posicionar, Deus me deu uma identidade incrível, mas não é só pra mim.
Todo Não mundo teve a mesma oportunidade, né? Exato, então eu também posso pegar e levantar minha voz e dizer para outras mulheres: ei, olha aqui, tu é maravilhosa. Uhum. Tu é imperfeita? É, Uhum. nós somos imperfeitos. Todos somos. Mas tu é maravilhosa, independente das tuas imperfeições. Uhum. Só que é muito mais fácil a gente competir, a gente comparar, a gente reclamar, Uhum. né, do que tá errado. Porque se posicionar e se expor, a gente tem um preço muito alto pra isso, né? Nossa, Tem. muito. Mas, e o retorno que isso me dá, será que é maior do que o preço que eu pago? Uhum. Eu acredito que é. Porque quando uma pessoa vem com uma palavra e diz assim: Grazi, obrigado por aquilo que tu me falou. Uhum. Vale muito mais do que, às vezes, aquele desafio que eu tive naquele dia pra falar aquilo que eu falei. Uhum. Porque existem, Uhum. né? Principalmente no mundo espiritual, quando a gente se posiciona, existem muitos desafios. E hoje, eu queria falar isso com vocês, que hoje a gente vê a mulher indo fortemente no mercado de trabalho, né? Muitas mulheres na liderança, empreendendo. E eu sou muito fã disso, eu sou fã do empreendedorismo, né? Eu também. Eu sou apaixonada por isso. Mas eu percebo, ao mesmo tempo que eu incentivo muito, né? Eu percebo que existe uma dificuldade muito grande da mulher entender o papel dela no empreendedorismo. Então, eu queria perguntar pra vocês, como não perder a feminilidade no mundo dos negócios? Porque é muito fácil a gente se perder, porque sempre, né, os homens, às vezes, têm aquele olhar que a gente, por causa muitas vezes é egoísmo, muitas vezes é só o ego, né, querendo aflorar, então a gente, não, eu vou me posicionar e eu vou ser a melhor, né? Então, como trazer essa feminilidade? Eu acredito que a gente pode empreender, eu acredito nas mulheres, eu acredito no potencial que as mulheres têm, mas não deixa de lado, né, o que é importante. Como que a gente faz pra equilibrar isso? E aí, Kênia, vamos lá? O que pra mim, o que na minha visão dita muito, assim, né? Que independente do que nós executemos, do que nós vamos fazer, né, nos negócios, a gente pode trazer essa essência do feminino. Porque não é o que eu vou fazer, mas o como eu vou fazer. Então, mulheres e homens têm formas de trabalhos diferentes. Então, quando eu entendo isso, muito mais do que eu paro de competir, eu consigo utilizar essa força do masculino também dentro do meu trabalho. Então, essa semana eu tive numa mentoria e uma mentoranda trouxe uma questão assim, né? Eu preciso contratar homens. Mas eu tenho muita dificuldade de ter relacionamento com o homem dentro do trabalho. Então, ela colocou uma questão, a minha empresa precisa de homens. E aí foi levantada a questão, será que é a tua empresa que precisa de homens ou você precisa de homens na tua empresa? Consegue entender a diferença? Que às vezes a gente não consegue trabalhar isso internamente e aí a gente joga para o nosso mundo corporativo aquelas questões que não estão resolvidas dentro de nós. Então, quando a gente compreende que cada um tem o seu papel e que nós não precisamos mais competir e sim cooperar, isso muda completamente. Então, os homens já são bem-vindos no meio das mulheres, com a força de trabalho deles, com essa parte de penetração, de negócio, sabe, porque nós precisamos disso, dessa conquista, e não só da parte do masculino, mas também ativar essa porção do masculino que nós temos em nós, porque apesar de nós sermos mulheres femininas, se nós não utilizamos essa porção do masculino, nós também vamos ficar muito no mundo interno. Então, a gente tem milhões de ideias, mas não consegue colocar em ação. A gente quer muitas coisas, mas não consegue ir atrás e buscar. Então, acho que o como trazer isso é o que faz toda a diferença, assim. Não é o que você vai fazer, mas é o como você vai fazer. Então, dentro do ambiente de trabalho, né, o que eu posso fazer através do meu feminino para deixar a minha equipe mais unida, para trazer acolhimento dentro do ambiente de trabalho, para que seja um ambiente belo, para que as pessoas chegam e tenha cheiro, sabe? Isso é o feminino. Então, eu posso trazer isso para qualquer lugar. A mulher tem
intuição. Então, eu consigo olhar para o meu cliente, eu consigo ver para além daquele produto que eu estou vendendo para ele. Então, quando nós estamos nessa nossa essência, a gente consegue utilizar todos os benefícios que vêm do feminino. Então, eu olho para outra pessoa e eu consigo saber muito mais além. Eu consigo ter a minha criatividade muito mais aguçada. Agora, quando eu quero só competir, eu saio do meu lugar. E nesse lugar eu fico seca, eu fico vazia, eu não tenho criatividade, eu fico só realizando, trabalhando igual um trator e eu não tenho resultado. Então, tudo isso precisa olhar para o como e não para o quê. Muito bom. E o como vem como uma pergunta, né? Que é importante pra gente tanto crescer como mulher, como esposa, como mãe, como empreendedora, é saber fazer perguntas. E eu percebi que na fala da Kenia, ela fez várias perguntas. E às vezes a gente não tem esse hábito de ficar se fazendo perguntas, e é por isso que a gente age no piloto automático, né? Eu vou fazer assim, porque é do meu jeito, mas como que eu posso melhorar? Como que eu posso fazer melhor? Sabe? E às vezes a gente não faz isso, são coisas simples, básicas. Como eu posso equilibrar, né? Essa é a minha frase do momento, por exemplo, né? Como eu posso equilibrar? Porque eu sou 880, ou eu quero empreender demais, ou eu quero estar ali com a minha família, né? Então, como equilibrar, né? Eu acho lindo Mulher de Provérbios, porque mostra todos tudo, né, que a mulher traz, assim, da feminilidade, mas ela também faz negócios, né? E de uma maneira feminina, com certeza, né? De uma forma diferente, né? Então, por isso que eu falo que, assim, pelo menos pra mim, né? O empreendedorismo hoje, ele é só a ponta do iceberg, mas eu acho que ele é extremamente importante também para a mulher se conectar, porque faz parte da minha essência, é um valor para mim, é uma construção da minha identidade, né? Então, assim, é algo que também a mulher que ela tem essa veia empreendedora, ela não pode deixar 100%, nem que seja um pouquinho, ela tem que estar ali movimentando algum projeto, fazendo alguma coisa, mas é uma forma da gente, com o nosso feminino, nutrir, né? Entregar um conteúdo para grupos de mulheres, às vezes até mesmo acho que um trabalho social, né? Eu tô falando, né, porque eu tô trazendo o meu caso, que hoje eu tô um pouco no lado oposto, não sei no caso da Kenia, mas eu sei que você é uma mulher bem engajada com o seu negócio, mas eu sei que você tem uma visão sistêmica, você é uma mulher que busca o equilíbrio nas outras áreas, aparentemente uma mãe muito maravilhosa, então assim, só que tem mulheres que elas estão totalmente atropelando o feminino, né, e no meu caso, quando eu entro muito nessa vibe aí do empreendedorismo de negócios e projetos, eu sou aquela que eu quero mergulhar de cabeça. Então daí como a gente estava conversando antes, né, eu acho que não entrou em pauta, mas falar aqui novamente se eu falei, enfim, mas assim, para mim, o empreendedorismo, essa coisa de ficar muito focada no projeto, me levava muito para uma força masculina, a ponto de se tornar um vício emocional. E de depois eu voltar e ver já no final do dia, assim, tudo destrambelhado. Às vezes o filho um pouco mais ansioso, esquecendo o trabalho da escola, em cima da hora tendo que lembrar de um negócio. Acontece, mas no meu caso estava sendo repetidamente. Algumas vezes eu não conseguia estar presente em reunião da escola, porque eu, quando via, as mães já estavam na reunião, porque eu estava muito engajada com o meu negócio. Então, tem casos de mulheres, né, que foi o meu caso, que às vezes vira um desequilíbrio mesmo e um vício emocional. E daí onde a gente volta de novo pro ordinário e a gente pode sonhar com o extraordinário. Mas, por exemplo, no meu caso, eu acho que você também entende assim, porque a gente tem uma mesma linha de formações, né? Mas assim, quando eu tenho um vício emocional, uma das maneiras de eu, como qualquer vício, né, de eu me libertar dele é a abstinência, né? Então a gente tem que estar com esse realmente atenta, nem vou dizer, você tem que estar mergulhada no autoconhecimento, mas é fazendo perguntas, como vocês estavam falando, para poder estar se questionando, mergulhando dentro de si para saber, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui tá demais, isso aqui tá em equilíbrio, tá legal agora. Então hoje, por exemplo, qual que é o meu objetivo? É eu voltar, me libertar desse vício emocional para poder fluir mais na minha feminilidade, até com relação ao meu casamento, porque o que acontecia? Eu queria competir com o maridão, né? Ó, você ganha bem, você tá achando que eu também não vou ganhar bem? Eu também tenho não sei o quê, eu também tenho capacidade. Então, tem muito disso. E isso tá destruindo relacionamentos, e daí se destrói o casamento, destrói também os filhos, destrói também as próximas gerações. Às vezes a gente tá muito no eu, meus projetos, porque o filho vai casar. Não, eu acho que assim, é um todo, né?
Até tem uma frase que o próprio Paulo Vieira diz: aquilo que é bom para... Aquilo que é verdadeiramente bom é bom para todos, a curto, a médio e a longo prazo, né? Então a gente tem que olhar ao nosso redor e ver que tem os nossos objetivos. Acho que é aí que muitas mulheres também estão se perdendo hoje em dia, porque existe um ego muito inflado. E nós, né, dessa área de desenvolvimento humano, a gente vê muito o você pode, o eu posso, o eu consigo. Sim, você pode, você consegue. Eu acho que Deus te criou com todos os atributos, né? Tudo que você precisa. Mas a pergunta é, será que eu devo? Né? Para nós mulheres, será que tudo que a gente pode, realmente a gente deve? Né? E tem muita coisa que a gente pode falar a respeito, né? Eu penso assim, com relação a equilíbrio mesmo. Acho que a gente, para voltar para o feminino, só para eu finalizar aqui, o que eu penso hoje, né? Eu, Aline, mas eu vejo que funciona também para muitas mulheres. É cuidar, é equilibrar espiritual, emocional e o corpo físico. E você priorizar isso já no seu primeiro dia. Né? Então, eu já vi que você posta, às vezes, seu devocional. Ela tem um negócio, por exemplo, mas lá na primeira hora do dia, ela vive o princípio dela. Primeiro Deus, depois provavelmente um tempo ali, talvez de silêncio, talvez um tempo com a família, talvez teve um exercício rápido. Um exercício rápido. Pelo menos pra ativar. Não, né? Porque nessa parte eu ainda estou pecando, no caso. Mas assim, existe sim, eu acho que fundamentos, e eu ainda acredito, eu, Aline, né, na minha experiência, que o espiritual é primordial. É você colocar o pilar espiritual em primeiro lugar. E eu acho que é incrível, porque quando você tá com o seu espiritual bacana, legalzinho ali, você acaba fluindo no seu feminino. E automaticamente o seu dia, ele é mais fluido. Uhum. Ele não é pesado, né? Ele é diferente. Uhum. É impressionante, né? Uhum. É que as pessoas, elas estão muito no exagero, né? Então, tipo, se eu fizer isso, eu não faço aquilo. É isso ou aquilo. Tipo, que nem tu falou, né? Muitas pessoas falam, você pode... Eu falo muito isso. Tipo, tu pode fazer o que tu quiser, mas tu tem que se perguntar, é o momento de eu fazer? Tem isso também. Faz sentido pra mim? Uhum. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu sei que eu tenho potencial e Deus me deu uma mente que tem poder de crescimento absurdo. Uhum. E a gente usufrui numa porcentagem muito mínima do potencial que a gente tem. Mas será que é o momento? Será que é pra mim? Tem Faz sentido? Sabe? Tem fase da nossa vida que a gente vai acelerar um pouquinho mais. Tem fase que a gente vai dar um passinho pra trás pra, às vezes, consertar algumas coisas que a gente não tinha mentalidade pra desenvolver naquela época. Então, a gente tem que ter essa sabedoria, essa sensibilidade. Eu tenho uma amiga que quando eu comecei a anunciar pra ela, eu tô voltando pro lar, tô voltando pra fluidez, porque agora eu quero ser madame, né? Ela falou assim, pelo amor de Deus, você não vai enterrar os seus talentos, você não vai enterrar tudo que você fez, tudo que você construiu, se levanta. Então, assim, é difícil até pessoas que nos amam com a melhor das intenções entender que há momento pra tudo, né? E no meu caso eu vejo bem assim, eu cometi talvez alguns erros de forma inconsciente, e talvez também nem tive tanto a oportunidade, mas não terceirizando a questão, mas existe uma realidade de mudanças pra cima, pra baixo, não sei o quê. E aquela coisa assim, o futebol, ele é muito ingrato, né? Então assim, um momento você tá bem, o seu marido tá bem, ele tá jogando, tá recebendo bem. Ou então ele até tá jogando, tem um salário bom, mas daí ele vai pro banco ou então não recebe salário. Né? Então, assim, às vezes o salário é muito bom, às vezes o salário não é tão bom assim. Então, mesmo tendo um planejamento financeiro, às vezes você tem que entrar na justiça e protestar processar um time e tudo mais para receber salário, né? Nós temos bastante situação assim, por exemplo. Então, aquilo gera uma ansiedade. Então, o que gerava em mim? Se faltar do lado dele, tem que ter do meu. Se não der ali, eu também tenho que prover alguma coisa. Eu preciso ajudar meu marido, eu sou parceira dele. Então, assim, às vezes a gente sai dessa coisa, desse feminino, da fluidez, do nutrir, do entregar também, né? Deixar o marido também se preocupar, que eu acho que, apesar de tudo, ainda é que muitas pessoas não recebem com maturidade isso, né? O fato do falar, o homem é provedor, né? Hoje em dia não se recebe, né? Mas é a verdade. É deixar ele, né, viver aquilo. Fazer o que uma Deus vez deu a Kênia pra ele, falou né? isso pra mim, sobre assim, deixar ele com as responsabilidades dele. Não pega a responsabilidade do outro, né? Porque a primeira coisa que acontece quando tem essa instabilidade, ao invés de a gente apoiar o marido, a gente passa a não confiar que ele dá conta. Exatamente. É a primeira coisa que acontece. Só que quando eu começo a ser uma mulher apoiadora,
que a Bíblia fala, né? A mulher idônea, quando eu começo a apoiar o meu marido dentro de qualquer decisão que ele tome, eu ainda assim consigo me manter nessa feminilidade. Só que muitas vezes essa realidade é muito difícil, porque as contas estão batendo na porta, né? Só que quando existe um acordo familiar e eu tô do lado do meu marido e eu confio que ele vai dar conta, eu ainda assim consigo me manter na minha feminilidade. Sim. Então, quem que sustenta esse pilar? Deus, de novo, né? Exato. Então, não é fácil. As pessoas acham que cuidar do lar é uma coisa que é mais fácil do que empreender. Não, é porque o jeito que hoje se toma conta do lar, é claro que é mais fácil, porque tu não educa teu filho, tu coloca ele lá sentado dentro na frente de uma TV e deixa ele lá, daí tu pega besteira e dá para ele comer, mas não, cuidar de uma casa requer deixar ela cheirosa, deixar ela limpa, cuidar do teu filho, criar recreações para que ele se interta de verdade, desenvolver o intelectual dele, cuidar do emocional da tua família. Então, tudo isso envolve cuidar do lar. Então, é muito fácil tu dizer, é muito mais, ganha muito mais quem tá no mercado de trabalho, exercendo seus talentos fora de casa. Mas é porque muitas vezes o que se faz dentro do lar é silencioso, não tem aplausos. Mas tu tá lá, meia-noite, botando roupa para lavar da máquina. Sim. E isso não é visto, isso não vai pro Instagram. Tu tá lá às 2h da manhã, eu tô toda arrepiada. Tu vai lá às 2h da manhã amamentar o teu filho e tu não tá postando foto que tu tá lá 2h da manhã com os seios de fora amamentando o teu filho. Isso não tem aplauso. Só que daí quando tu tá lá numa mentoria às 2h da manhã, tu vai lá e posta. Daí todo mundo acha maravilhoso. Nossa, como ela é empoderada, como ela é sensacional, sabe? Então, é o que se vende hoje e o que as pessoas compram. Só que o meu trabalho é sobre levantar essas mulheres e dizer que sim, é possível elas estarem dentro de casa, executando as suas funções como mulheres, cuidando do filho, criando filhos que vão prosperar, criando filhos que não são âncoras, filhos que são flechas. Mas eu também posso ter Eu o meu digo que eu negócio. deixei de ser mentora de pessoas para ser mentora agora do meu filho, né? E eu vejo nitidamente hoje o mais presente como tem coisas que a gente tem que estar ali, né? Eu sinto bastante diferença, né? É muito legal, assim, muito bacana poder ter a oportunidade de olhar, porque eu sei que também muitas mulheres, a gente também tem que olhar com carinho para elas, né? Que tem mulheres que elas precisam estar no mercado de trabalho desde cedinho até o final do dia, né? A tristeza é que pelo cansaço a gente chega, né? Vou me colocar até nesse papel agora, chega ali e coloca a criança no celular e a gente vai pro celular também e às vezes não compra uma comida pronta, não faz uma comida e não flui como tem que fluir, né? É isso. E daí é onde vai estar ali aquele tempo, às vezes não é nem a quantidade, mas é a qualidade daquele tempo que aquela mãe tem na presença da vida de um filho, né? Ontem a gente foi almoçar lá em São Joaquim. E aí, quando a gente chegou lá no restaurante, poxa, a Malu, ela tem 2 anos. Pensa, uma criança de 2 anos. Ela quer comer a sua comidinha e ela quer vazar do pico, né? Ela quer brincar, ela quer correr, ela quer se jogar no chão, ela quer experimentar. Então, é óbvio que isso é muito mais difícil para mim, que sou mãe, e para o meu marido, que é pai. Então, a gente fica se revezando no interter. E é óbvio que às vezes eu perco a minha paciência. Só que a solução para minha impaciência não é ligar o celular e deixar ela comer sem nem saber o que ela tá comendo, olhando para um celular e se alimentando. Sabe? Isso é um recurso que talvez seja mais fácil, mas não é o recurso que mais vai funcionar a médio e longo prazo. Então, é isso que eu busco dia após dia ativar nas minhas mentorandas, que elas podem serem extraordinárias em todas as áreas que elas ocupam. E isso não diz respeito, porque tem dias que eu consigo estar com a minha filha pouco dia, mas não adianta eu estar o dia inteiro com ela e não estar com ela. Perfeito. Eu estar no também celular, não adianta. Qualidade Com do tempo, né? certeza, então, assim, eu posso estar 1 hora com a minha filha, mas essa 1 hora ela vai ter a mãe dela 100% para ela. Sem celular, sem ligar a TV, ela vai me ter ali 100% na presença. Então, eu consigo fazer isso todos os dias? Nossa, Kenia, tu é perfeita, parabéns. Não, gente, eu não consigo. E aí eu olho pra mim e eu entro naquilo que a gente conversou lá no começo. O que eu posso fazer para ser uma mulher amanhã melhor?
Amanhã eu não vou deixar ela assistir TV. Esse é o que eu posso fazer amanhã. Uhum. Não é algo que é grandioso, extraordinário. Não, é Uhum. amanhã eu vou dar menos tela pro meu filho. Essa vai ser a minha ação para eu ser uma mãe melhor amanhã. Não, e porque nós temos mesmo nosso limite também, né? Não tem essa coisa também de autocobrança, de colocar um peso nas suas costas, então tem que ser uma mãe perfeita que dou conta de tudo. Não, você não vai realmente dar conta de tudo, né? E tem momentos, por exemplo, no caso de a mãe que escolheu ser mãe, empresária do lar, e escolheu equilibrar isso tudo, não necessariamente tu tem que estar todos os dias ali, mas tu tens que ser uma administradora do lar. Sim. Então, tem coisas que tu vai delegar. E tem Com coisas que certeza. tu tem que ter esse olhar, entender o momento. Compra uma lava-louça, Nossa, é ótimo. que já Tipo assim, ajuda. mulher usa tua sabedoria, vida. entendeu? É. Tu tem que manter a tua casa limpa, cheirosa, organizada, mas nem sempre precisa você ir lá botar a mão na Sim, massa. exatamente. Mas você é responsável por isso, Sim. entendeu? Então, tipo, a gente usar a sabedoria que Deus nos deu, porque se eu tenho pouco tempo, eu vejo assim, porque realmente eu tenho pouco tempo. Uhum. Então, o que eu faço? Eu prefiro deixar o tempo que eu tenho pra ficar com os meus filhos, não pra ir lá faxinar a casa, porque daí Perfeito. eu deixo eles de lado igual. Com certeza. Então, tem coisas que a gente precisa entender o momento. Vai ter momento que eu posso ficar e fazer uma faxina na casa, isso não vai me diminuir. Não vai dizer que eu sou uma empreendedora menos Não. porque eu fui lá e limpei o banheiro. Não. Mas eu posso escolher fazer ou não. E é bem isso, é muito, isso é muito assertivo. E às vezes assim, ó, eu chego no Enema e, poxa, eu vejo que o banheiro tá lá sujo, não é dia da faxineira chegar, mas eu tô ali para atender um cliente, então eu pego o negócio lá do banheiro, eu vou lá e lavo o banheiro, eu não tenho... Ai, não, agora eu sou a empreendedora, sabe? A gente precisa ser, acima de tudo, humana. E a gente Exato. precisa olhar para as pessoas de forma integral. Então, talvez, se a pessoa chegar no meu instituto e ela precisar usar o banheiro estiver limpo, ela vai... Eu vou mostrar para ela que eu tô cuidando dela. Então, é aquilo que eu falei, não é o que você faz, mas o como você faz. O para que você faz o que você faz. Então, eu preciso estar... Eu tenho consciência de que o meu trabalho, ele é importante, porque se eu não falar o que eu tenho para falar que Com tem dentro do certeza. meu coração, cada vez menos as pessoas têm acesso a isso. Com certeza. Porque cada vez mais o que se eleva é o outro lado, é esse empoderamento, é a valorização da mulher no mercado de trabalho. Eu quero trazer esse equilíbrio, e se eu não fizer o que eu faço no meu trabalho, a minha função como mãe não vai ser plena também. Também. Porque eu preciso trazer isso para outras mulheres, porque aquilo que eu ensino é essencial, só que eu não estou olhando para a vizinha, eu estou olhando para os meus talentos. E eu sei que eu sou uma excelente comunicadora, eu sei que aquilo que eu tenho que falar é a verdade que corre no meu sangue. Então, se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Então, eu também estou colaborando com O Pianger, tem um vídeo dele que ele fala, né, que ele não fala quando os filhos perguntam, né, por que você tá indo trabalhar, papai? Ah, é pra ganhar dinheiro, é o que geralmente falam, né, e ele diz assim, que ele diz que é porque ele tá indo fazer algo extraordinário que ninguém faz como ele pra abençoar mais vidas. Eu acho isso achei muito lindo quando eu vi esse vídeo, né. E quer finalizar? Não, pode falar. Não, porque assim, vocês falando, né, sobre essa coisa, lavar banheiro, arrumar, desorganizar a casa, acho que nem é o ponto mais importante para uma mulher que tem uma vida corrida. Eu penso, né, assim, até por experiência própria, o que eu vejo muito forte, até a Dev Titles, não sei se vocês conhecem, né, da experiência do lar e experiência da mesa. Ela escreveu o livro Experiência da Mesa, e ela fala que uma família precisa de pelo menos 5 refeições na semana juntos, e uma mesa, né? Então, assim, a gente falando de feminilidade, eu acho que é um ambiente que a gente pode fluir muito, principalmente, né, mulheres com a vida corrida, mulheres que empreendem, né, que era o meu caso, e assim, eu acho que a mesa, ela é assim, um princípio dentro do lar para que se mantenha essa conexão, essa questão emocional, mas sem celular, né, gente? Porque, não, lá em casa a gente já baixa assim, eu viro para baixo e deixo ali, a gente senta para se conectar, né? Tanto que meu filho quebrou o celular, já não comprei. Meu filho é meio do contra, tá? Não vamos falar que nós é Caxias, mas assim, não tem nem... Ele deu o videogame dele, eu falei, também não vai ter mais videogame, mas assim,
ele exercitar, cortar, colar, fazer outras coisas, né? Então, assim, isso é muito pessoal, muito individual, não significa que seja uma regra, principalmente com a tecnologia, que também traz, eu acho que muito desenvolvimento, muito conhecimento para a criança, é maravilhoso, ela tem que estar conectada. Mas eu uso eu procurei fazer de uma forma para ele poder se desenvolver dessa maneira, mas assim, acima de tudo é a mesa. Porque mesmo a gente ficando dentro de casa, a gente vai se envolver com alguma coisa, vai resolver uma coisa na rua, vamos supor, se tá mais corridinho, enfim. Mas assim, a mesa eu acho que ela é prioridade, sabe? Que nós mulheres estamos perdendo. Eu já vi famílias, quando eu era adolescente, na casa de colegas, que cada um comia num canto da casa. E daí não tinha aquela conexão, sabe? Então, assim, a mesa, ela é conexão, ela é comunhão, ela é um ambiente, assim, que pra gente saber do dia, já que tá corrido, vamos saber, filho, como foi seu dia? Como foi na escola? Marido, como foi seu dia? Como que foi no trabalho? E, enfim, né, ter essa troca, que seja meia hora, mas com V0, com olho no olho, né? A gente usa esse código interno aqui. Enfim, né? Mas o V0, ele é o quê? É o olho no olho, é a conexão. Não precisa parar, segurar a mão, olhar pra pessoa, ai, deixa eu olhar dentro dos seus olhos, não. Mas é num tempo igual esse nosso, de olhar nos olhos, tempo de mesa, tempo de troca, de aprendizados, de nutrição, né? Que vem muito da mulher, né, Kênia? E é E isso. às vezes a gente preocupa, e é importante, nutrir o corpo. Mas às vezes a gente tem que nutrir a alma, às vezes não, a gente tem. E não só a nossa. E essa é uma responsabilidade que a mulher tem. Sim. Né? E uma habilidade que a gente tem também, né? A gente tem a habilidade de percepção, de olhar e perceber que a pessoa não tá bem. Só que às vezes a gente é tão... Às vezes, né? Eu tenho um comportamento tão errado que eu falo assim, o que aconteceu? Por que tá com essa cara aí? Em vez de dizer... Poxa, né? Ter aquele... Aplicar Daí já essa tá lá habilidade. no masculino. Já. O feminino já, né? Vai lá, querida. Mas enfim, gente. Mulher é assim, então a gente tem que buscar isso, né? Esse equilíbrio e melhorar o que tá errado, né? Eu acho que quando a gente fala muito disso, né? Muitas vezes as mentoras vêm pra mim, as minhas mentorandas, né? Elas vêm pra mim e elas falam assim, Kênia, eu quero me posicionar. Eu quero dizer o que eu não quero, eu não consigo, eu tô nesse lugar. E eu sempre trago para elas um exercício que é começar por escutar. Porque antes de nós falarmos aquilo que nós não queremos, a gente precisa primeiro ouvir. Porque a gente não escuta o que as pessoas estão falando. As pessoas vêm e a gente já reage com aquilo que ela fala. Leva 6 segundos para a gente devolver uma pergunta inteligente para outra pessoa. 6 segundos. Então a gente passa o dia inteiro reagindo com as pessoas. A gente não para escutar. Então, o papel mais importante que nós podemos desenvolver para a gente, antes de a gente dizer e se posicionar com aquilo que a gente fala, é ouvir as pessoas. Tanto que, quando nós nascemos, nós não nascemos falando. Mas desde pequenininho a gente escuta. Exato. A gente desenvolve primeiro aqui e depois a fala. Então, quando a gente para de querer a todo momento reagir com as pessoas e a gente começa a escutar as pessoas, a gente já começa num outro nível de conversa, talvez ele falou isso, mas talvez não seja isso que ele realmente quis dizer para mim, sabe? Então eu me silencio um pouquinho e daqui a pouco eu trago uma resposta. Então é assim que mulheres femininas, elas lidam com as pessoas no mundo. Elas não lidam reagindo com o que vem do externo. Elas recebem aquilo que vem do externo, nos toca de alguma forma. Eu trago isso tanto para o meu físico, né, intelectual, emocional, e eu devolvo algo. Lembra do começo que eu falei? Do gestar e devolver algo para o mundo? Então é assim que nós devemos agir no mundo e não reagir. Exato. Até porque não adianta só se posicionar, tem que se posicionar do jeito certo. E para se posicionar do jeito certo, você tem que saber ouvir, né? Até no mundo dos negócios aí, você vai criar um produto, você faz uma pesquisa para saber
o público quer. Uhum. Por que que às vezes nos nossos relacionamentos a gente não é assim, né? E é algo que às vezes eu falo, às vezes eu também erro nessas áreas. Mas é aquela... Imagine uma influente dominante, amiga. Meu Deus, então... Amiga, eu tô exercitando isso, viu? Já melhorei. E eu gosto de falar isso, porque às vezes as pessoas olham assim, mas elas estão falando, nossa, é porque elas não erram. Não, é justamente porque a gente erra nessas áreas que a gente tá trazendo esse ponto, porque muitas mulheres... assim como eu, a gente foi criada nessa energia masculina, né? Eu cresci sem pai, mas a minha mãe assumiu muito masculino. Então, tipo, pra mim, o natural é ficar braba, o natural é brigar, o natural é isso. Então, a gente tem que, às vezes, voltar. Então, esse ensinamento a gente não recebeu, né? Então, a gente age muitas vezes, e muitas mulheres agem, por quê? Eu acho que é o certo, né? No inconsciente é o certo, porque eu aprendi assim. Mas não significa que você aprendeu assim, que você tem que agir assim sempre. Até quando você vai agir de uma forma errada pra provar algo pra alguém, ou pra provar pra si mesma que você tem potencial, que você pode, que você é melhor que alguém. Não, eu sou a minha melhor versão. Então, eu volto pra minha essência e eu olho assim, Deus me fez de uma forma incrível, maravilhosa, porque Deus não comete erros. E Ele não cometeu um erro quando criou a mim, quando criou você. Agora, as minhas experiências podem ter criado algo em mim que não é a essência que Deus me deu. Então, eu tenho que estar atenta e sensível para ver e perceber isso e entender o momento da mudança. Então, acho que a gente passa por isso. As nossas fases nos levam a isso, né? Poxa, aqui eu tenho que mudar. E eu aprendo muito com quem eu trago aqui. É muito lindo, sabe? Fico aqui ouvindo, olha, tem que melhorar nisso. Hoje eu não tenho algumas coisas aqui no Drive para melhorar, para crescer. Mas pra gente finalizar, muito boa a nossa conversa. Obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu queria que vocês olhassem pra câmera e deixassem um recado especial pra essa mulher que tá em casa, que às vezes ela pode ser que ela esteja ferida, pode ser que ela precise de uma palavra de ânimo. E a gente não sabe, né, o que tá passando no coração de quem está nos ouvindo. Mas uma coisa eu sei, ela quer crescer, ela quer evoluir porque ela parou pra nos ouvir. Então deixa um recadinho pra ela. Começa por mim, então? Pode ser. É assim, né, o que eu acredito hoje, né, depois de algumas coisas assim, né, tanto principalmente na área de desenvolvimento pessoal quanto profissional, né, como mulher, é que, primeiro ponto, você tem que estar conectada e buscar, nem que seja dentro do seu quarto, porque eu não sei a crença das mulheres que nos assistem, mas assim, eu acredito que tem muitas mulheres sedentas que precisam conhecer um Jesus do quarto, para primeiro começar assim, dependendo da dor, porque você falou de fraturas, saber que tem um Jesus para você deitar no colo e que você pode conversar com ele colocando as suas dores e através disso você ter um acalento, primeiro uma paz, aquela paz que excede todo entendimento, que você só vai ter se você se permitir, né? E você buscar sempre o autoconhecimento de alguma forma para saber quem você é no Pai, e quem você é também naquilo que ele te criou, né? Naquilo até a Paula falou quando ela veio aqui a respeito tanto do aspecto físico, emocional, quanto espiritual, né? Então a gente tem que estar sempre buscando de todas as formas, não desgovernadamente, mas assim de todas as formas, quem a gente é e quais são os nossos valores e se questionar o que move o meu coração, o que realmente me move, o que realmente eu quero, o que deu desde lá de criança, quando eu era muito pura e não tinha tantas referências, mas vinha aqui de dentro, né? Quais eram realmente os meus sonhos, o que eu queria? Eu queria brincar de casinha, eu queria empreender e achar um equilíbrio nisso tudo e se colocar no seu lugar, no seu papel. Porque quando você se conecta na sua identidade no Pai, na sua identidade com você mesma, através do autoconhecimento, é onde você vai fluir, tanto como quando eu falo, né, se celebrar, fluir celebrando quem você é, posicionada onde você deve estar e poder olhar para outras mulheres que aparentemente estão à frente de você ou aparentemente estão atrás de você, mas na verdade celebrar a individualidade e a história de cada mulher. É esse o meu recado para vocês. Muito bom. Kênia. Eu acho que o que a gente precisa compreender é que aquilo que você ainda não encontrou de solução na sua vida é porque você não encontrou ainda alguém que tenha essa solução. Então, aquilo que você precisa está no coração de alguém que você ainda não conheceu.
Então, independente daquilo que você esteja passando, o mundo precisa cada vez mais de homens fortes e mulheres doces. E eu sou a prova viva que você pode ter sucesso tanto nos negócios quanto no seu lar. Então, é para isso que profissionalmente eu acordo, para trazer cor para a vida das mulheres e dizer que elas podem fazer aquilo que tem dentro delas com muito mais leveza e com muito mais feminilidade. Muito bom. Uau. Gente, que mesa maravilhosa. Quanto conhecimento hoje. Quanto pra gente colocar em prática, pra gente refletir sobre as nossas atitudes e comportamentos. Sou muito grata, mais uma vez, pela Obrigada. presença de vocês. Obrigada a você que parou aí. Eu ia agradecer primeiro. Tá bom. Corta. Não. Tá, peraí. Ai, agora tu já falou aquela coisa do presente. Vai perder. Geralmente vai falar. Tá. Sou muito grata pela presença de vocês e como sinal de gratidão, quero entregar um presente pra vocês aí da Editora Legado, como um incentivo Obrigada, Grazi. às mulheres aí a realmente continuar fazendo a diferença. E quando eu falo fazer a diferença, não é só nos negócios. Eu posso fazer diferença com o meu negócio? Claro que posso. Eu devo fazer diferença com o meu negócio, se eu tenho um. Mas comece a fazer diferença com a minha vida e, primeiro, nas pessoas que estão à minha volta. Então, independente da escolha, se é no negócio, se é no lar, enfim, faça a diferença. Viva por um propósito. Levante, tenha uma causa, levante uma bandeira, aquilo que você acredita, os seus valores. Muito obrigada pela participação Obrigada, de vocês. Grazi. Uma honra estar aqui. Gratidão mais uma vez. Você que tá assistindo, você que parou seu tempinho aí pra assistir a gente. Eu quero que você deixe um comentário. Qual foi a palavra, a frase, o conteúdo que mais te tocou? E o principal, o que você vai colocar em prática? Qual vai ser a mudança? Qual é a virada de chave na tua vida? Porque todo momento que a gente aprende algo, precisa ter uma virada de chave. Precisa ter um start. Ei, aqui que eu preciso mudar, é isso que eu vou fazer. Porque só ouvir não vai valer Precisa muita coisa. ter Eu preciso ouvir, já é um bom começo, mas colocar em prática. Então comenta aqui pra mim, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, clica aí no sininho pra não perder nenhum conteúdo e beijo no teu coração, te vejo no próximo episódio.